Bom dia a todos, graça e paz. Vamos a mais uma videoaula, né? Nós estamos estudando essa revista da Ser Discípulo, né? Da Escola Bíblica Discipuladora da Junta de Missões Nacionais, e hoje estaremos vendo a lição número 10, né? O ser nascido de novo. E o nosso texto base está em João, capítulo 3, no verso 3, que diz assim: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então tem tudo a ver com a nossa lição, esse novo nascimento, né? Nós vamos ver o que é isso. Na realidade, nascer de novo, é ser regenerado para Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Paizinho. Muito obrigada por essa oportunidade que temos, né, neste dia, de meditarmos um pouquinho mais na tua palavra, Pai, que é viva e eficaz para o nosso crescimento espiritual, a nossa santificação. Ó meu Deus, venha tu mesmo a ministrar esse assunto através de mim. Abençoe a cada ouvinte dessa videoaula. É a oração que eu te faço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos conhecer os propósitos? O primeiro propósito no sentido do sentir, né? No sentido do saber. Diz assim: ao final do estudo, você deverá compreender que para herdar a vida eterna com Deus é necessário ao homem nascer de novo, né? Agora, conhecer o propósito no sentido do sentir. Ao final do estudo, você deverá perceber que ao nascer de novo, você foi regenerado e recebeu força, poder e coragem para pregar o evangelho aos que estão no mundo sem esperança. Ok? E conhecer agora o propósito no sentido do agir. Ao final desse estudo, dessa videoaula, você deverá pregar o evangelho da salvação, levando mais discípulos para Jesus. Agora vamos à introdução desse assunto lindo, maravilhoso, né? Que diz o quê? O ser nascido de novo, né? E nós sabemos que Deus nos ama, né? Um amor incondicional que muitas vezes não somos capazes até de entender, de compreender, né? Como Deus enviou o seu Filho para morrer por alguém que até não o conhecia. Então, esse amor, por nos amar tanto, né? Mesmo entristecido, ele muitas vezes, Deus, né, nos deixa irmos para longe dele, né? Para irmos, pois por que ele deixa? Porque ele respeita o nosso livre arbítrio, que vem a ser a nossa livre escolha, né? E embora ele não desista de nós, Deus nunca desiste, né? Porque ele nos ama e assim ele tenta nos atrair de volta para os seus braços, né? Para si. E isso é uma verdade. Mas ele não quer ninguém assim de forçado, né? Vamos assim dizer, né? Que o siga forçado. Isso ocorre porque Deus respeita, como eu disse, o nosso livre arbítrio, a nossa livre escolha, né? Esse princípio, justamente do livre arbítrio, será importante, né, para o novo nascimento. Vocês concordam, né? De uma pessoa, claro. Por quê? Pois a entrada, né, no reino de Deus, no reino dos céus, não é por força nem por violência, de jeito nenhum.
mas sim pelo Espírito Santo, né? Que passa a habitar, que a pessoa passa a receber, né? No coração do homem. É quando esse homem se converte, né? Reconhece que Jesus ali é de fato o caminho, é aquele que morreu para pagar o preço dos seus pecados, né? Porque todo homem é pecador. Então, o que eu quero dizer é que a entrada no reino de Deus é pela livre escolha, né? Pelo livre arbítrio do homem. Quando esse homem toma conhecimento de quem é Jesus e torna-se assim o seu discípulo, ok? Já Zacarias 4:6 fala isso, que o reino de Deus não é nem por força nem por violência, né? Mas sim pelo Espírito de Deus. Mas quando isto ocorre? Quando é que esse homem recebe o Espírito Santo em seu coração? Quando ele toma a decisão de seguir a Jesus, de seguir, né, a Cristo Jesus, se tornando assim seu discípulo, após naturalmente entender todo o plano de salvação de Deus para a humanidade. Não é isso? Afinal, Jesus abriu um novo e vivo caminho para a redenção do homem com a sua morte, né? O véu rasga-se de ponta a ponta e agora nós temos esse novo e vivo caminho, acesso direto ao Pai, né? Pela morte de Cristo Jesus, ok? No instante que a pessoa recebe a Jesus, naturalmente, né, como seu Senhor, como seu Salvador, né, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em seu coração. Olha que lindo, né? E quer dizer, ele passa a ter Cristo habitando dentro dele. Paulo não falou isso em Gálatas 2:20? Sim, ele diz, fui crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, nós também, né? Nós passamos a ter uma vida agora atrelada ao nosso Senhor, né, quando recebemos o Espírito dele em nós. Olha só, e nesse exato momento do recebimento do Espírito Santo, né, no nosso coração, é que a pessoa nasce de novo. Ok? Esse novo nascimento dá-se justamente na hora que ela reconhece Jesus como seu Senhor, seu Salvador, não é isso? E o Espírito entra nela. Ou seja, a pessoa passa das trevas para a luz, não é isso que nós sabemos? Sim, né? E ela passa também da morte para a vida eterna, né? Ela deixa de viver segundo o quê? Os seus próprios desejos, as suas próprias escolhas, decisões, e aí passa a se render, né, à vontade de Deus. É muito lindo isso. E a conhecer, né, também tudo que Deus deixou para nós através da sua palavra, porque passa a sentir sede, né, em seu coração de conhecer a Deus. E assim ela vai se tornando a partir daí o quê? Ela passa a sentir dentro dela, melhor falando, um desejo de relacionar-se, não é isso? Com Deus, com o seu Senhor, dando início ao que nós chamamos de santificação progressiva, onde a pessoa passa a crescer, né, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E é claro que é através da palavra, da meditação e da oração, né? Constante, ok? Ela vai então crescendo, né? E aquela palavra vai entrando e vai gerando nela também uma modificação interna, porque ela vai vendo, né, que melhor é seguir a Deus do que os seus próprios instintos, a sua própria vontade, né? Não é verdade? Vamos ver o que Jesus declara em João 3:3. Ele não diz:
digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ninguém pode ver o reino de Deus, né? Se não nascer de novo. Olha só, nós sabemos bem, né, que Nicodemos não entendeu bem isso, né? Então, depois de Cristo fala, né, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver a Deus. Vejam bem que assim como há, né, o nascimento natural, o nascimento físico, que é o físico, biológico, melhor falando, né, chamado por Jesus de nascer na carne, há também o nascimento espiritual, ok? Chamado por Jesus de nascer do Espírito, né? Tudo bem? Então, nós precisamos, para herdar o reino de Deus, nascer do Espírito, né? E isso se dá na hora que nós reconhecemos todo aquele sacrifício que Jesus fez na cruz para nos salvar, pagando aquele alto preço da nossa redenção. Aí sim o Espírito Santo entra, né? E aí é um processo que vai passar, né, a acontecer dentro da pessoa, em que ela vai o quê? Amadurecendo, crescendo espiritualmente ou se santificando, né? E isso ela vai ficando cada dia mais parecido com Jesus. E o que acontece de extraordinário na vida, então, de uma pessoa quando ela nasce de novo? O que acontece? Ou se você, em outras palavras, vocês preferirem, né? Qual é o maravilhoso mistério do renascer em Cristo? Hein? Qual é? A pessoa, esse é o maravilhoso mistério, a pessoa, ou melhor, o novo discípulo de Cristo, de Jesus Cristo, passa a abrir mão do controle da sua vida para experimentar o agir do Espírito Santo de Deus. Veja só, que deverá prevalecer sempre, em detrimento, né, da sua própria vontade da pessoa, né, que se converteu. Então, a partir da conversão, do recebimento do Espírito Santo, a partir do novo nascimento, o que há de extraordinário é exatamente isso. O novo discípulo de Cristo, ele abre mão dos seus desejos, daquilo que ele pensava, né? Do seu egocentrismo, né? Eu posso, eu sei, aquilo que já falamos em outras vídeos aulas, né? Para experimentar justamente, né, o agir, experimentar o quê? É aquilo que Deus deixou para nós em sua palavra, né? Que sempre deverá mesmo a vontade de Deus prevalecer em cima da nossa. Tudo bem? Muito bem. Com isso, vai acontecendo aquilo que eu já falei há pouco, né? A pessoa vai se santificando, a santificação começa ali já a ser gerada na pessoa, né? Que irá o quê? Crescer espiritualmente, com as suas experiências com Deus que ela vai passar a ter, né? E, consequentemente, seu amadurecimento espiritual acontecerá, né? Isso é um processo que não termina nunca, só quando Jesus nos chama, porque a gente vai crescendo cada vez mais, né? Acumulando experiências, aprendendo com o nosso Deus. Vamos ver agora as consequências do novo nascimento, que seria a mesma coisa que eu dissesse as consequências, né, da regeneração do homem, né? Uma vez que quando ele nasce, ele se regenera, não é isso? Muito bem. Primeira consequência é que quando a pessoa nasce de novo, ela deixa de ser simplesmente uma criatura de Deus
para se tornar o quê? Uma nova criatura agora, né? Nascida e remida pelo sangue de Jesus, aleluia, se tornando filho de Deus, se tornando nós todos filhos de Deus, né? Essa é a primeira consequência. Vocês já ouviram falar? O povo no mundo fala assim: todos somos filhos de Deus, né? Deus nos ama a todos. Não, todos somos criaturas de Deus. Só nos tornamos filhos de Deus quando nos tornamos novas criaturas, né? Aí sim, somos gerados no Espírito, né? E aí temos a esperança de redenção, de vida eterna, né? Depois vocês façam aí umas leituras, não dá para ler tudo. João no capítulo 1, versos 12 e 13, vai falar, né? Muito. Romanos 8, 14 a 16 também vai falar do assunto. Gálatas, né, no capítulo 4, do 6 e o 7. Então, vocês depois, com calma, façam essas leituras para complementar o que eu estou falando. Vamos ver a segunda consequência do novo nascimento? Com o novo nascimento, nós nos tornamos, já falei, regenerados. Regenerados para Deus, para uma viva, regenerados também para uma viva esperança, segundo o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versos 3 a 5. Então, a pessoa que nasce de novo, né, além de se tornar uma nova criatura, filha de Deus, ela se torna regenerada para uma nova esperança. Leiam lá depois 1 Pedro, se não vai dizer isso, do capítulo 1, 3 a 5. Em João também, no capítulo 3, versos 4 e 5, aí vem falar de Nicodemos, que eu falei há pouco, né? Diante da dificuldade que teve, né? E olha que Nicodemos, era o doutor da lei ali, né? Era uma importante, vamos dizer, autoridade religiosa da época. E ele, mesmo assim, ele sentiu dificuldade de entender as palavras de Jesus, do nosso mestre, né? Quando Jesus tem que declarar, né? Mais assim, enfaticamente, né? Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Lá em João, no capítulo 3, verso 5, está dito isso. Porque Nicodemos não entendia como é que um homem velho, né, pode entrar dentro do ventre da sua mãe e nascer de novo. Essa foi a pergunta de Nicodemos para Jesus. E aí Jesus vai e esclarece mais, né? Então ele diz aqui, é uma grande verdade, né? Quem não nascer da água e do Espírito, né? Quer dizer, nós também, aquele que crer e for batizado, né? As águas do batismo, né? Muito importante, né? Ou seja, quando alguém aceita Jesus, ela recebe o que mesmo? O Espírito Santo de Deus no seu coração. E isso, para ficar bem claro, é o nascer do Espírito, né? Quando ela recebeu o Espírito, é o nascer do Espírito. E a seguir, ela é levada, para ficar bem claro, né, ao batismo, em cumprimento mesmo à ordenança de Cristo, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já será condenado. Marcos 16, 16 diz isso, né? Quem crer e for batizado será salvo. Então, por que não nos batizar? O batismo, a água, né, do batismo, ela simboliza também a purificação interna do homem. Por isso, né, que a gente costuma até dizer, né, que é o entrar nas águas, né, batismo por imersão, né, o entrar nas águas por imersão, vou deixar bem claro, né, porque assim foi o batismo de Jesus que nos deixou como exemplo, né,
Tal foi o batismo de Jesus, né? Então, não é por aspersão nem nada, é imersão. Então, o entrar nas águas, né, representa o quê? A morte do velho homem, tem essa representação também, né? E o sair das águas, o que ele é? O levantar das águas, o sair das águas, o nascimento da nova criatura que eu falei há pouco, né? Também pode ter o significado, né? Entrou nas águas, todo homem vai morrer uma vez, né? A primeira vez, e o sair das águas seria o quê? O levantar do túmulo para herdar a vida eterna, né? Há quem diga isso. Mas no nosso caso, né, está simbolizando aqui isso, né? A morte do velho homem, quando eu aceito a Jesus, morreu a velha natureza, né? Então eu entro nas águas, morre o velho homem. O sair das águas, ressurge o novo homem para a vida eterna, glória a Deus. Agora o novo homem, né? Nascido de novo, oh, meu Deus, é muito bom. Vejam bem que também, né, poderia ser interpretada daquela outra forma. Há quem diga a segunda interpretação. Assim, pela misericórdia de Deus, né? Pela misericórdia de Deus, né? E Pai, porque é o Pai do nosso Senhor, nós somos regenerados para uma viva e nova esperança, glórias a Deus, através da ressurreição de Jesus Cristo, não é isso? Para herdarmos a vida eterna. Isso está em 1 Pedro, no capítulo 1, do 3 ao 5, né? Pela misericórdia de Deus, né? Deus aqui é Deus Pai, né? Pela misericórdia de Deus e Pai, né? Nós somos regenerados na hora que nós aceitamos o sacrifício de Jesus para nós também. E nós somos regenerados para uma viva e nova esperança, né? Através da ressurreição de quem? De Jesus Cristo, para herdarmos a vida eterna. Então, essa esperança, ela está latente em nosso coração, que nós um dia herdaremos a vida eterna e estaremos para sempre com Deus, né? Nessa nova vida que olho nenhum viu, o coração jamais sentiu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para os seus. Diz que é maravilhoso. E quando Deus diz que é bom, olha, deve ser maravilhoso, né? Agora, a terceira consequência do novo nascimento ou da regeneração do homem está em 1 João, no capítulo 2, no verso 29, quando lá é dito: se sabem que esse ele é Jesus, tá? Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. É isso que está escrito lá, né? Então, essa é uma outra consequência, que a gente passa a praticar justiça. Deus é justiça. E nós sentimos essa sede da justiça também em nós, né? Se o nosso mestre, nosso Deus é justo, e aí então com o nascimento, né? Novo nascimento que nós passamos a ter do Espírito, nós sentimos essa sede também, sermos justas em tudo que fizermos, né? Tudo bem? O que significa o quê? Que o Filho de Deus, ou seja, Filho de Deus, nós passamos a ser filhos, lembra? A nova criatura é filho de Deus. Ou seja, a pessoa regenerada, o Filho de Deus, pratica a justiça. No trabalho, na sua casa, né? Não aceita suborno de jeito nenhum, né? Nós passamos a ter uma vida agora pautada e regrada pelas leis de Deus, né? Muito embora a gente lembre que esse homem não passou, não se tornou perfeito, não. Significa que ele terá até que lidar com o pecado. Mas, o que diz 1 João 5,18? Mas sabemos que todo aquele
que é nascido de Deus não vive em pecado. Até pode pecar, transgredir uma lei e tal, mas esse Espírito Santo que habita em nós vai nos incomodar e vai nos levar a uma reflexão que nós pecamos. Então, primeira coisa é nós nos arrependermos, né? E aí a gente se arrepende, pede perdão a Deus e perdão a quem, se ofendemos alguém, nós pedimos, né? Ou vamos tomar ciência ali da nossa ação e verificar que aquilo não foi legal. E dá meia volta, né? 180 graus. E mudamos o rumo dali da nossa ação. Se pecar, mas nós não vamos viver em pecado. Mas se pecarmos, também nós temos um advogado, que é Jesus, que vai advogar a nossa causa junto ao Pai. Vamos lembrar que nós só seremos perfeitos quando? Somente quando fizermos parte do reino de Deus, aleluia, que está preparado para a nossa chegada, tá certo? Perfeitos aqui na terra, não, só teve um, né, que foi Jesus. Sempre digo, por um homem entrou o pecado, por um homem. Então Jesus era 100% homem e 100%, a divindade habitava nele, 100% Deus. Mas era preciso que ele também se tornasse 100% homem para que o pecado pudesse sair através também de um homem. Porém, nós também devemos lembrar que nós não somos mais servos do pecado. Somos? Não somos. Romanos 6, de 1 a 23, depois dei uma lidinha lá. Nós não somos mais servos, né? Quando é dito que a graça, né? A graça não nos deixa permanecer no pecado, né? Lá em Romanos, né? Estava lembrando, a graça não nos deixa permanecer antes, né? Nos livra do poder do pecado. A graça de quem? De Deus. Ela não nos deixa permanecer. A gente peca, sim, porque nós somos pecadores, né? Nos arrependemos, o Espírito Santo nos incomoda, mas a própria graça de Deus não deixa que a gente permaneça lá no pecado e nos livra, inclusive, do poder do pecado. Afinal, a regeneração faz com que nos inclinemos para o bem. Olha só, né? A regeneração, o homem regenerado, ele tem uma inclinação natural para fazer o bem, uma disposição para quê? Para a santidade. E Deus se agrada disso, porque ele vê a intenção do nosso coração. Já ouviram falar que o coração é terra, que o homem nenhum pisa? Mas Deus conhece, né? Então ele conhece as intenções do nosso coração, aquilo que nós estamos pensando, que nós estamos com intenção de fazer. Então nós não podemos, nós até podemos enganar muitas vezes o homem, embora o homem regenerado não faça isso, mas podemos enganar sim, mas a Deus nunca, né? Que Deus nos conhece. Vamos ver outra consequência da pessoa regenerada? A pessoa regenerada não pratica a idolatria. Tudo bem? O que significa que ela não tem a sua fé pautada, né, em um ídolo. De jeito nenhum. E nem nas riquezas desse mundo ela se pauta, né? Ela vai fundamentar a sua fé nas riquezas, nos bens materiais deste mundo, né? E também ela não tem fé em si mesma. Ela passa a buscar o quê? A fazer a vontade de Deus. Porque ela reconhece que ela é falha, não é? E Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Então, a sua fé, ela está firmada em quê? Em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo, que naturalmente habita o seu coração. Tudo bem? Olha uma outra consequência da pessoa regenerada, é que o maligno não lhe toca. Então, prestem bem atenção, o maligno, né? O diabo não toca a vida dessa pessoa, né?
Sendo regeneradas por Deus, então, como eu falei, o diabo não tem poder sobre nós. O que diz 1 João 4,4? Vocês já devem conhecer bem. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Olha, os tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, nada de ficar temendo, não posso falar nisso, falar aquilo, porque o diabo vai ouvir. Ele não tem poder, porque o Espírito Santo está atuando, a casa está cheia de Deus, do Espírito de Deus, da unção de Deus, Você é uma nova criatura. Ele pode ficar ao derredor, então nada de dar brecha, Vamos sempre em oração, pedindo a proteção de Deus, Porque é isso aí, Nós temos que seguir marchando em frente, confiante que tudo, agora é diferente com Deus no nosso barquinho, um barquinho da nossa vida. E, aliás, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, em tudo, Vamos ver outra consequência, eu acho que é a sexta, O regenerado recebe de Deus o que mesmo? Força, poder, intrepidez, que é coragem, não é? Além de autoridade e sabedoria. Veja bem, para que ele recebe isso? Para pregar a palavra de Deus. Veja bem, e assim fazer novos discípulos para Jesus. Ele recebe de Deus, a coragem que ele precisa, a sabedoria, o momento certo. A gente ora, a oportunidade de falar. Por exemplo, eu fico pensando, uma pessoa, por exemplo, que gosta, um vizinho, que gosta de jardinagem, está sempre pela manhã molhando as suas plantinhas, você quer pregar a palavra, Você já não entra de sola, o Espírito Santo sempre dá uma estratégia certa, aí de repente você puxa uma conversa sobre, sei lá, plantas, flores, que linda, e começa ali já fazer aquela amizade, quando você vê, o Espírito Santo aqui, no momento certo, fez com que você falasse a palavra certa para tocar o coração da pessoa, Que Isaías 41:10 não diz isso? Diz assim: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Existem outros versículos, Então, nada de temer, de ficar acanhado. Lembre-se que vocês têm o Espírito Santo. Que privilégio, Ter o Espírito de Deus, Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel e Deus dos gentios em nós. Que privilégio sermos novas criaturas, é maravilhoso, filhos de Deus, e Ele está ali conosco, Sétima consequência do nascer de novo, ou da pessoa regenerada, é que ela passa a ter um novo coração, ou seja, uma vida nova, Ela passa agora a priorizar o reino de Deus em sua vida, Tendo sempre com Deus, uma relação íntima de pai e filho, não é maravilhoso? É maravilhoso. Agora ela está ali, fala: paizinho, meu pai querido, tudo ela entrega no altar de Deus, ela ora, ela conversa com seu pai, como nós conversamos com o nosso pai, carnal, a gente conversa com o nosso pai espiritual, aquele que de fato nos gerou cada célula, teceu cada célula do nosso corpo, E quando nós ainda informes éramos dentro do ventre das nossas mães, Deus já nos chamava pelo nome. Olha que lindo, maravilhoso. Bom, existem outros versículos e referências bíblicas, Mateus 6, no 8 e o 9, Mateus 6, no 32. Depois tem uma lida
Mateus 6, 26, eu anotei aqui, Romanos 8, 14 e 16, né? Onde vai falar que todos nós somos, né? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, aleluia. E nós não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus? Sim, só se nós não deixarmos que Ele guie. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu nem pergunto nada, não consulto, porque quando eu tenho que agir, eu vou lá e faço. Eu sei o que fazer, não é assim, né? E aí entra a santificação, porque você vai fazer, vai dar errado, e você vai reconhecer que você precisava tanto de Deus e desperdiçou. E da próxima vez não irá desperdiçar, né? A influência e a ajuda do Espírito em você, né? Em sua oração, né, do Pai Nosso, o que Jesus nos ensina? A tratar o Deus Altíssimo como Abba Pai. Olha que lindo! Ele é o nosso Pai, né? Nosso Pai Celestial, que se inclina, muito lindo, do seu trono da graça para ouvir a nossa oração. Vocês podem imaginar? Deus no seu trono, lá no céu, no seu trono da graça, se inclinando para ouvir, embora Ele saiba o que a gente está querendo acontecer, mas Ele quer ouvir. Se inclina para ouvir a nossa oração. E quantas vezes essa oração que sai do íntimo, do âmago, né, do seu filho que está aflito, chega até o seu trono com um perfume suave, agradável a Deus, como uma fumacinha que se acumula no altar de Deus, que sejamos o bom perfume de Cristo. Não é? E isso vai acontecer toda vez que nós rasgarmos o nosso coração e nos derramarmos diante do nosso Pai Celestial. Ele nos ouvirá e nos atenderá conforme a nossa fé, né? Porque Deus dá conforme a medida da fé de cada um. E que a nossa fé possa estar sendo aumentada à medida que as nossas experiências com Deus também forem aumentando, porque irão. É um fator natural, né? Do relacionamento do homem com Deus. Diz a sua palavra que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Por quê? Porque Deus vê o nosso coração, sabe das nossas reais intenções, já falei isso aqui, não é? Nos conhece, nada passa desapercebido ao nosso Pai Celeste. Ele nos conhece, Ele sabe da nossa integridade, né, espiritual, da nossa agora maneira de ver as coisas, que não é mais a mesma que nós tínhamos na velha natureza. Ele sabe da nossa real intenção em acertarmos, em fazermos a sua vontade em detrimento da nossa. E a gente pode pedir ajuda, sim, e deve pedir, porque é o nosso Pai querido que está lá, pronto a nos ajudar. E Jesus, então, sendo primogênito, né, de Deus Pai, né, torna-se irmão de muitos outros que em seu pleno arbítrio, em sua plena escolha, entenderam o quê? Que só existe um caminho, né? Que, embora seja estreito, os conduzirá à vida eterna, né? Graças a Deus. E esse caminho é Jesus. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não é? Se ele falasse eu sou um caminho, haveria mais de um. Mas ele disse: eu sou o caminho, o único caminho. Ninguém vem ao Pai. Ele e o Pai são um, estão concordando em tudo, né? Se não for por mim. Afinal, foi ele que se entregou por nós, né? Para que o homem pudesse ter a redenção, a esperança viva, nova e viva de vida eterna, né? Então, esse caminho é Jesus, e feliz aquele que o encontra,
que encontra Jesus, né? Que encontra esse caminho. Feliz aquele que nasce de novo, aleluia, pois ele herdará a vida eterna. Então chegamos a mais um final dessa videoaula. Eu espero que seja proveitosa para vocês, meus irmãos, e que Deus os abençoe a todos. Até a próxima videoaula. Um beijo no coração de todos vocês.